Muito bem, irmãos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus, por favor, em Romanos, capítulo 15, versículo 7. Romanos 15, versículo 7. Nós vamos dar sequência à pregação iniciada na semana passada a respeito da inclusão. Romanos capítulo 15, verso 7. Vamos, com a graça de Deus, finalizar a mensagem sobre inclusão que iniciamos na semana passada. E antes da gente ler a palavra e orar mais uma vez, eu quero pedir que os irmãos... Hoje vai ser talvez estenda um pouquinho mais do que o tempo habitual que eu utilizo para pregar. Mas eu peço que os irmãos estendam graça, paciência sobre a minha vida, para que a gente possa trazer todo o assunto aqui e finalizar essa mensagem com a graça de Deus. Mesmo se a gente passar um pouquinho ali do tempo habitual, tá bom? Mas não vai ser muita coisa também, caso aconteça. Então, Romanos capítulo 15, verso 7, está sendo projetado ali também. E essa palavra diz o seguinte: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, e desde a semana passada o Senhor já tem ministrado ao nosso coração a respeito desse tema da inclusão, não como o mundo conhece, mas através da tua palavra, Senhor. Então que o Senhor nos ajude a continuarmos realmente debruçados sobre a tua palavra, Senhor, de forma que nós possamos entender o que o Senhor quer nos falar a respeito desse tema, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abra o entendimento, os ouvidos, desperte a atenção dos meus irmãos para que possamos tratar desse tema, e que o Senhor me ajude a comunicar esta palavra, Senhor. Eu sou 100% dependente do Senhor, eu preciso de Ti, ó Pai. Como nós cantamos aqui, eu preciso do Senhor para estar aqui comunicando essa palavra. Então que o Senhor me ajude, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero apenas, de forma bem breve, relembrar os principais pontos da semana passada, onde nós iniciamos essa temática, tá bom? Inclusão, o significado da palavra, então, é o ato de incluir, né, de acrescentar a determinado grupo, introduzir, né, colocar dentro, incorporar, integrar, colocar algo ou alguém dentro do todo, né, integrar. E nenhum membro do corpo, aqui pensando no corpo de Cristo, nenhum membro deve ser isolado, segundo a palavra que nós lemos. Pelo contrário, cada membro deve ser aproximado e integrado na vida da igreja. Acolhido, como nós estamos vendo ali na projeção, né? Acolham uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. E não há restrições ao longo da palavra para que pessoas sejam incluídas e acolhidas no corpo de Cristo. Não se apresentam essas restrições. A única condição é se achegar a Jesus. É o único pré-requisito necessário. Porque Ele mesmo não irá perder ou rejeitar nenhum dos que fizerem isso, nenhum dos que se achegarem até Ele. Nenhum dos que o Pai der a Ele vai perder. A palavra fala isso. E que todos são iguais perante Deus por conta disso. Ele não faz acepção de pessoas, né, diferenciação de pessoas como nós fazemos. Só que uma ressalva que eu fiz também é que a igreja precisa incluir a todos que são pecadores, assim como cada um de nós aqui, assim como eu e como você. Precisamos incluir a todos, dentro das suas limitações. Mas não se pode incluir ou tolerar o pecado, certo? Porque o Evangelho é um instrumento de transformação. Assim como é para nós, eu creio que todos os dias o Evangelho nos impacta, nos transforma. Ele é um instrumento de transformação para aqueles que precisam ser acolhidos, incluídos na igreja. E com isso a gente é levado, através do Espírito Santo de Deus, a abandonar, a rejeitar, a combater o pecado, né? E não a tolerá-lo. Mas a gente não pode rejeitar, combater, isolar o indivíduo pecador. Nós devemos combater o pecado e não o pecador. Porque todos precisam ser acolhidos, assim como nós fomos acolhidos por Jesus um dia. Né? E a gente precisa lembrar que o Senhor ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Mas Ele continua amando o pecador. Né? E Jesus, Ele chama a si os doentes e os pecadores. Ele não chama os sãos e os justos, aqueles que acham que está tudo bem consigo mesmos. E nesse sentido, sempre que ele operava milagres, seja de cura, seja de libertação demoníaca, seja de
ressurreição até mesmo, né, através de Lázaro, era como uma segunda chance de inclusão que Jesus ofertava para aquela pessoa, para que ela se reinserisse nos seus respectivos ambientes, familiar, de trabalho, na sinagoga. Jesus estava chamando e dando uma segunda chance para eles. E hoje, irmãos, a palavra fala que nós precisamos imitar a Jesus. Paulo falando a respeito de si mesmo, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso está falando para a gente que nós mesmos precisamos ser imitadores de Cristo, fazer como Ele fez, agir como Ele agiu, né? E para hoje, então, eu quero refletir aqui com os irmãos sobre algumas formas concretas de como a IPI Ebenezer, nós aqui, essa palavra é para nós, como nós podemos ser uma igreja inclusiva, segundo a palavra de Deus. Não segundo o mundo prega, mas segundo a palavra prega. E primeiramente, pode passar ali para mim, Gabriel, por favor? Eu quero citar que um grupo que nós podemos e devemos incluir, acolher no corpo de Cristo, são os enfermos. Os enfermos. Muitos enfermos, irmãos, não podem estar aqui com a gente, por N motivos relacionados à saúde, a tratamentos. Então, existem formas de inclusão aos enfermos da igreja, né? Por conta deles não poderem estar aqui com a gente. Pode haver visitas em casa, pode haver visitas no hospital, naqueles irmãos que estão internados. Né? Aqueles que não podem vir até aqui, comungar da Santa Ceia, da mesa do Senhor, nós podemos levar até eles os elementos, para serem incluídos nesse momento do corpo de Cristo, da igreja. Nós podemos fazer um culto no lar, para que o enfermo seja de fato ali integrado, colocado no todo, no corpo de Cristo. E vamos pensar eu estou falando desses especificamente que não podem vir à igreja. Nós sabemos que há situações e situações, mas há alguns casos que a pessoa não pode vir na igreja, por saúde. Como é que alguém que está passando por um tratamento, está internado, vai vir na igreja? Às vezes não pode. E nós precisamos incluir, acolher essas pessoas no corpo de Cristo. Mas pensa comigo, para esses que não podem vir, por motivos de saúde especificamente, a gente vai esperar a pessoa ser curada para ela vir participar do culto? Não dá. Às vezes nem dá tempo, dependendo do caso. Às vezes o Senhor chama a pessoa para si. E a gente vai ficar esperando para incluir a pessoa, sendo que ela não pode de fato vir? Nós não podemos fazer isso. Nós temos que acolher essas pessoas enfermas, possibilitar que ela tenha acesso ao convívio no corpo de Cristo. Outro grupo aqui que eu quero mencionar, que nós devemos acolher, precisamos acolher, pode passar lá para mim, é a questão de faixa etária, idade. Nós precisamos estar atentos aos grupos de faixas etárias. Eu quero iniciar aqui falando das crianças. Todos precisam ser acolhidos, independentemente da idade. Mas eu quero citar nesse momento aqui as crianças. E passa lá para mim o texto, por favor, Mateus 19:14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, ou não impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E o próximo também, João 6:9, está aí, na multiplicação de peixes e pães, né? Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanta gente? Ali ele fala rapaz, mas se a gente for analisar o texto do original, provavelmente era uma criança. Uma criança que ofereceu tudo o que ela tinha para que pudesse servir de alguma maneira, por menor sentido que fizesse, afinal, 5 pães e 2 peixes para pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não faz sentido. Mas uma criança se posicionou para que pudesse servir o corpo de Cristo, de alguma maneira. E Deus operou. E Deus fez, através da disposição de uma criança. Então nós precisamos incluir as crianças no corpo de Cristo, na vivência do corpo de Cristo. E eu faço questão desse momento aqui, que a gente teve aqui agora há pouco com as crianças. Isso é muito importante. Elas estão participando aqui ativamente do culto, na liturgia do culto. Quando nós fazemos esse momento aqui dos versículos com eles, eles estão nos ministrando através dos textos que eles leem. E nós precisamos incluir de fato as crianças nesse momento. Só um pouquinho que saiu da tela aqui, só um instante. Nós precisamos incluí-lo porque é muito importante que eles se sintam de fato parte da vida da igreja, integrados na vida da igreja. Não é porque eu tenho que ir porque o meu pai me obriga, eu tenho que ir porque, enfim. Não, eles têm que se sentir parte, incluídos. E eu quero citar também outro grupo ali, pode passar por favor, dos idosos.
Os idosos, é muito importante a gente integrar os idosos na vida da igreja. Eu creio que com a graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós temos uma experiência aqui muito linda com os idosos que nós temos na nossa igreja. Eu quero ler sobre isso alguns versículos. Pode passar lá para mim, por favor? Isaías 46, 3 e 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Aqui a palavra está dizendo que o Senhor cuida dos seus desde o ventre materno, desde que saiam das barrigas de suas mães. E ele segue falando: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, ou seja, os cabelos brancos, né? Eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, e os carregarei e vos salvarei. Palavras a respeito dos idosos. Passa lá para mim o próximo, por favor, Levítico 19:32. Diante das cãs, dos cabelos brancos, te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Palavra diretamente do Senhor, que nós devemos honrar os mais velhos, os mais idosos. E por fim, Salmo 71:18. Não me desampares, pois, ó Deus, oração do salmista, até a minha velhice e até as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as gerações vindouras, o teu poder. Presta bem atenção, irmãos. Deus conta com os idosos. Presta bem atenção. Irmãos que são idosos, não vou apontar aqui, mas temos alguns aqui. Deus conta com vocês. Deus conta com vocês, porque vocês têm o privilégio de testemunhar para as próximas gerações tudo que Deus já fez. O poder do Senhor. Deus conta com vocês dentro do corpo de Cristo. Vocês são inclusos no corpo de Cristo, na vida da igreja. Passa lá para mim o próximo, por favor. Questão de gênero, masculino e feminino. E aqui eu não vou politizar nada, eu não vou falar de bandeira A ou B, eu vou falar da criação do que Deus fez. Homem e mulher. Ponto. Ok? Para nós deixarmos tudo muito claro aqui. O fato é que Jesus ele interagiu durante seu ministério com homens e mulheres, ministrando o evangelho de salvação a ambos, não priorizando nenhum nem outro. Temos como exemplo, não separei a passagem ali, não é o caso, mas a mulher do fluxo de sangue, que por 12 anos vinha sofrendo, ela era considerada inclusive impura pela doença. Além do fato de ser mulher naquela sociedade em que as mulheres eram, enfim, rebaixadas, muitas vezes desprezadas, ela possuía uma doença relacionada a sangue que a deixava impura. E Jesus ministrou, ele não teve reservas em ministrar o evangelho da salvação para essa vida. Assim como ele não teve reservas para ministrar a palavra, a salvação de Deus, a cura, a libertação para os homens. Cego Bartimeu, paralítico do tanque de Betesda, Lázaro ressuscitado. O Senhor ministrou a homens e mulheres, independente se eram homens e mulheres. Eram almas que precisavam ouvir a palavra. Passa para mim, por favor, questão de nacionalidade e raça, né? Que a gente precisa pensar na inclusão também. Muito se falava a respeito dos gentios nos tempos bíblicos, né? Que os gentios eram realmente os povos pagãos, mas diante dos olhos dos judeus eles não tinham nenhum direito de estar na sinagoga, falar das coisas de Deus, enfim, eram povos impuros pelos olhos dos judeus. Mas passa lá para mim, João capítulo 4, por favor, um trecho da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam, né, naquela época com os samaritanos. Era algo como assim: você nasceu em outro lugar, em outro país, saia, você não pode nem ficar aqui na minha presença. Que dirá ouvir da palavra. Mas Jesus ministra essa vida, ministra a uma mulher estrangeira, assim como ele fez com tantos outros. E depois, no final do relato, essa mulher fala o seguinte, que nós vemos ali a partir do verso 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, com que havia ido buscar água no poço, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este porventura o Cristo? Essa mulher estrangeira, de um povo que não se dava bem com o povo judeu, o povo de Jesus, foi ministrada, foi alcançada.
pelo evangelho da salvação. E passa o próximo lá para mim também, por favor. Atos capítulo 2, versículos 4 ao 6. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém. Aí ele vai listando vários povos. Judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. E versículo 11 ali, finalzinho do 11, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Ali é a prova mais clara de que Jesus, ele acolhe todas as pessoas, de todos os povos, de todas as nacionalidades, de todas as raças. E eu quero dizer uma coisa, irmãos, a respeito de missões transculturais. Nós muito ouvimos falar acerca disso. Irmãos, todos precisam saber a respeito de Jesus. Todos. Inclusive os estrangeiros aqui em relação a nós, brasileiros, né? E eu quero dizer para você que as missões transculturais também são formas de acolher e incluir as pessoas de outras nacionalidades. Quando nós ofertamos para missões, nós temos uma parceria com a Missão Adore. O missionário Thiago Miller, esteve aqui no passado, vai voltar aqui em abril para trazer uma palavra. Quando a gente investe, quando a gente oferta, a gente está investindo no acolhimento de pessoas de nacionalidade diferente da nossa. Para que elas escutem também do Evangelho, porque elas precisam, assim como nós precisamos. Passa lá para mim, por favor. Condições financeiras e status social. Não há restrições para que pessoas de quaisquer classe social, condições financeiras, se acheguem a Jesus. Passa lá para mim, por favor, Marcos 5. Eis que se chegou a Jesus um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. E na sequência, claro, ele a curou. Curou a menina. Ela havia morrido, na verdade, né? E ele a ressuscitou. Jairo era uma pessoa importante. Um líder da sinagoga, da diretoria. Alguém com status. E Jesus não apresentou qualquer reserva para atender essa alma que estava aflita. Passa lá para mim Atos 3, por favor, versículos 1 a 8. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, ficou olhando para ele, né? Disse: olha para nós. Pode passar. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, alguma oferta, alguma esmola, né? Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o relato segue, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Alguém que estava abandonado à porta do templo, pedindo esmolas. Do ponto de vista humano / econômico, digamos assim, era alguém miserável. E não Jesus diretamente, mas Jesus, através dos seus apóstolos, Pedro e João, interviu naquela situação e ministrou uma cura, ministrou uma libertação sobre aquela vida que estava necessitada. Isso, a inclusão. Veja que em seguida, perceba comigo, em seguida do que ele se levanta, os seus pés se firmam, ali ó, versículo 8, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Ele é ministrado, ele recebe a cura através ali dos apóstolos, e ele entra no templo, e ele glorifica a Deus. Irmãos, isso é inclusão. Isso é inclusão. E a gente não pode acolher, é muito importante pensar nisso, a gente não pode acolher e ministrar apenas um ou outro. Não dá só para a gente ministrar só aos ricos e deixar os pobres de lado. E o contrário também é verdadeiro. Não dá para a gente só integrar apenas os pobres
os mais necessitados e deixar de lado os mais abastados. Porque nós sabemos que o dinheiro em si deles não salva. Quem salva é Jesus. Então todos precisam, independente da sua classe econômica ou classe social. Passa lá para mim, por favor, deficiência física. Outro grupo que nós precisamos incluir. Passa lá, Marcos 2, por favor. Cura do paralítico em Cafarnaum. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, Jesus estava ali na casa, né? Descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, no telhado. E fazendo uma abertura no telhado, baixaram o texto em que jazia o doente. Eles abriram o telhado para colocar a maca dele lá dentro, para que Jesus pudesse vê-lo. Você quer um maior exemplo de inclusão do que esse? Pessoas que levaram um deficiente físico a se encontrar com Jesus. E quando chega lá, eles encontram barreira, muitas pessoas ali, eles sobem na casa, destelham a casa para que a pessoa chegue até Jesus. É isso que aconteceu aqui. Isso é inclusão. E aqui a gente precisa pensar nessas possibilidades, não digo de destelhar, né, ou de tirar as telhas aqui, enfim, mas na possibilidade de acesso das pessoas, rampas. A gente tem uma rampa aqui na entrada. Eu creio que para um cadeirante aqui nós não teríamos muita dor de cabeça, graças a Deus, hoje, né? Mas por isso que se usa muitas vezes a Libras, né? Linguagem brasileira de sinais. Para que os surdos, aqueles que não podem escutar o pastor falando, eles possam ver de alguma maneira a palavra sendo proclamada. Nós precisamos incluir essas pessoas. Passa lá para mim, por favor, mais um. Precisamos incluir o grupo com deficiência mental e intelectual, ou intelectual, né? Eu quero citar um exemplo aqui, não da palavra, mas eu não sei quantos conhecem aqui o André Machado, lá da primeira IPI de Curitiba. A irmã conhece, né? A irmã de lá, o Andrezão, bem querido. O André, ele é alguns anos mais velho que eu, ele é portador da síndrome de Down, né? E ele toca no louvor da primeira IPI há muitos anos. Eu participo de grupo de louvor já tem uns 18 anos já. Eu comecei, era bem jovem. O André faz parte do louvor mais tempo ainda, eu acho. Bem mais tempo, né? Como percussionista. E há alguns anos, eu acho que uns 3 anos atrás, pelo que eu dei uma olhada assim, ele foi eleito diácono na igreja. Eu achei isso muito lindo, eu achei isso maravilhoso. Porque é alguém que foi incluído, independente da limitação que ele possui. Ele está lá para servir ao Senhor e tem feito isso continuamente. Seja na música, seja na diaconia. As pessoas precisam ser inclusas. Até mesmo aquelas com deficiência mental e intelectual. Não há restrições para que as pessoas se cheguem até Jesus. Eu quero pedir licença aqui aos irmãos. Eu listei alguns exemplos aqui de grupos, né? Há mais, mas eu citei apenas alguns. De grupos que precisam ser incluídos, acolhidos no corpo de Cristo, certo? Mas eu quero abrir um parênteses aqui, e eu peço que você tenha um pouco de paciência comigo, porque é uma coisa um tanto pessoal que eu quero conversar aqui com os irmãos. Sobre uma possibilidade real hoje de inclusão que nós temos aqui. E eu quero falar a respeito do meu filho, do Felipe. Tá? Eu peço a tua atenção por alguns minutos para que a gente possa trabalhar um pouquinho essa situação, tá? Nós estamos em processo de investigação com o Felipe, e pode passar lá para mim, Gabriel, por favor, o próximo, sobre o autismo, né? O nome correto, o nome técnico é o TEA, uma sigla, né? Transtorno no espectro autista, né? E a gente ainda não tem diagnóstico, a gente está em processo de terapias, de investigação, mas são muitos sinais que ele apresenta, né? Os irmãos veem o jeitinho dele, o comportamento dele, né? E não é em vão, não é à toa, né? E eu quero
como forma de complementar essa palavra, de um modo prático que nós podemos exercer inclusão. E também para abrir o coração, para comunicar isso para a igreja. Eu quero que você se concentre aqui comigo, porque eu quero explicar assim, bem por cima, como que funciona isso. Tá? Então, o autismo, ou TEA, né, transtorno do espectro autista, ele não é uma doença. Tá? Ele não é uma doença. Eu não falo isso porque não estou tampando sol com a peneira. Não, é porque de fato não é uma doença. Mas é um transtorno neurológico. Tá? É um distúrbio do neurodesenvolvimento. Passa lá para mim, Gabriel, não lembro qual que é o próximo, por favor. É isso. Pode manter aí, por favor. É um distúrbio do neurodesenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento do sistema nervoso, certo? Do cérebro, né? E é considerado como uma deficiência, né? É um desenvolvimento limitado em determinadas áreas, né? Igual a outras deficiências que há, por exemplo, um deficiente visual, um deficiente auditivo. Né? A cegueira, vamos dizer, ou a surdez, ela por si só não é uma doença, mas é uma deficiência, é algo que é uma limitação que a pessoa tem, né? Em determinada área, na visão ou na audição. O TEA é a mesma coisa, o autismo. É uma limitação no desenvolvimento ali do neurológico da pessoa, né? Então, se não é uma doença, clinicamente falando, não tem cura. Não tem cura. Eu estou falando aqui, não estou falando espiritualmente, tá? Eu estou falando clinicamente. Não existe cura, certo? E o autista, ele apresenta sinais e sintomas em 2 pilares principais. O primeiro está projetado ali na comunicação social, primeiramente, tá? Em questão de fala, linguagem, interação social, como a pessoa lida com aqueles que estão à sua volta, tá? E o segundo pilar, que acontece esses sintomas do autismo, são os comportamentos restritos, ou estereotipias. Eu vou explicar com mais um pouco de detalhes o que é. Tá bom? Pode passar mais um, por favor. Isso, estereotipias. Na verdade, são interesses e comportamentos restritos para aquele indivíduo autista. E muitas vezes são realizados de forma repetitiva. Eles repetem procedimentos, repetem determinadas atitudes. Tá? Isso tem a ver com o neurodesenvolvimento, com o desenvolvimento do cérebro. Tá? Porque o cérebro do autista se desenvolve de uma maneira diferente da maneira padrão, vamos colocar assim. Tá? E por conta disso, o desenvolvimento padrão a gente chama de neurotípico, e quem desenvolve diferente, né, o sistema nervoso, o cérebro, a gente chama de neurodiverso ou neurodivergente. Alguém que teve o seu sistema nervoso desenvolvido de forma diferente da padrão. Tá? E por conta disso, os sintomas do autismo eles são muito específicos em cada pessoa. Há de certa forma uma base, um catálogo, vamos colocar entre aspas, de alguns sintomas, mas nem todos ocorrem da mesma forma. Quem já lidou ou lida com o autista sabe disso. E sobre o Felipe, ele tem algumas questões de comunicação social, por exemplo. Dificuldade de olhar nos olhos, de cumprimentar, chega assim, às vezes ele não fala oi de imediato. Ele tem que sentir o ambiente primeiro. Prestar atenção por longos períodos é uma dificuldade. E longos períodos eu estou falando de 10 segundos, 15 segundos. É uma dificuldade imensa para concentrar a atenção da pessoa durante esse tempo. Dificuldade de interpretar, de conduzir uma conversa com frases que ele mesmo constrói. O autista, muitas vezes, ele repete coisas que ele escuta, mesmo que fora de contexto, mesmo que não seja para responder aquilo que ele está conversando. Ele se utiliza de coisas que ele escuta e aplica, porque ele não consegue expressar da maneira correta. Dificuldade em olhar para a câmera, para tirar fotos. Esse dia eu fui a gente faz a terapia lá no Água Verde, aí eu fui dar uma voltinha com ele na Praça do Japão, que é bem do ladinho ali da clínica, mas para eu tirar uma foto desse menino, foi uma dificuldade. Filho, olha para a câmera, tal, filho, aí, tal. Porque o autista é assim. Um dos sintomas é esse, né? Em muitos deles. E não gosta de barulhos altos. Ele tem manifestado um sintoma agora que é tampar os ouvidos. Muitos autistas usam fone para abafar os ruídos altos, né? E os comportamentos restritos, as estereotipias deles, né? Que são comportamentos ali repetitivos. Uma estereotipia é hiperfoco. Hiperfoco são assuntos de grande interesse que o autista tem, né? Por exemplo, todo mundo sabe que ele ama bateria. Bateria é um hiperfoco dele.
Muitas vezes ele concentra num desenho específico, só quer assistir aquele. Não quer assistir mais nada. Só aquele. O de agora é o Detetive Labrador. O nome do desenho. É esse que ele está agora. Ele tem muito interesse em determinados objetos. Agora ele está falando muito em Estátua da Liberdade, em Bandeira do Brasil, placa de trânsito. São hiperfocos. O autista, no caso do Felipe, ainda que ele não tenha diagnóstico, mas ele tem os sintomas, ele acontece muita simetria na organização de objetos. Separar por cor, por exemplo, é o mais clássico, né? Tudo azul, tudo vermelho, tudo amarelo. É a forma que ele manifesta ali, né? Um dos sintomas. E a ecolalias, repetição de palavras que ele escuta. Às vezes a gente falando, às vezes na TV. Mesmo que não faça sentido para ele se comunicar naquele momento, ele fala. Então, por exemplo, lá o desenho dele, lá o Detetive Labrador, é um cachorrinho que é policial e tudo mais, ele pega os vilões lá e tudo. E daí, quando ele pega o vilão, um deles fala assim, agora você vai comigo para a delegacia. Certo? É uma frase do desenho. Então, às vezes, quando eu vou chamar a atenção dele, Felipe, desce daí. Felipe, faça isso. Papai, você vai comigo para a delegacia. Porque é uma coisa que ele escutou e ele repete. Ele não entende o que quer dizer. Mas é a forma que ele tenta se comunicar, tentando expressar aquilo que está dentro dele, e ele não sabe, ele não consegue. Estão me acompanhando? Estão comigo? Que bom, graças a Deus. Eu sei que é um pouco complexo, mas peço que vocês estendam a graça sobre a minha vida para que a gente continue falando acerca disso. Passa lá para mim o próximo, Gá, por favor. O autismo, acho que já pode ir, por favor. Do neurodesenvolvimento. O autismo, ele é classificado em 3 níveis de suporte para a realização de atividades comuns da vida, do dia a dia. O nível 1 de suporte, ele é baixo suporte. É o que as pessoas consideram, entre aspas, leve. Né? Nível 2 é um nível de suporte moderado, suporte médio. E o nível 3 de suporte é o nível severo. Né? Que a pessoa, a criança, o adulto, enfim, precisa de ajuda para tudo. É o que é considerado um alto nível de suporte. Certo? Agora a gente tem essas nomenclaturas, nível 1, nível 2 e 3 de suporte. Tá? Só que muitas vezes o nível 1, por exemplo, é considerado aí, né, popularmente como nível leve. Agora eu te pergunto, leve para quem? É leve para quem? Só para quem não passa. Câncer no nível 1 é câncer leve? Só para quem não tem. Para quem tem é gravíssimo. Para a gente pensar, né? Pode passar para mim, por favor. Questão de birras versus crises de desregulação. Birra, quem é pai, mãe, avó, avô, enfim, sabe bem do que eu estou falando de birra, né? Birra é quando a criança quer alguma coisa, ela fica ali importunando até ela conseguir até ela conseguir o que ela quer. Conseguiu? Parou. Deu o docinho? Ligou a TV, pôs o desenho? Parou. Ficou quieto. A crise de desregulação do autista já não. Ela pode até começar com uma birra, ou não, mas a crise é diferente. Se ela começa com uma birra, quando o autista consegue o que ele quer, o que liga a TV, não adianta. Não cessa. Aí é o que a gente chama da crise, né? A crise acontece quando o autista entra em um estado de agitação e agressividade por conta de uma frustração que ele passa. E ele não consegue lidar. Ele não consegue processar aquela frustração. E isso a gente chama de comportamento disruptivo. Comportamento disruptivo. Tá, e por conta, lembra que eu falei do neurodesenvolvimento, do cérebro, do autista? Falei agora há pouco, né? Por conta disso, dele ter um neurodesenvolvimento atípico, né, fora do que deveria ser o padrão, uma das dificuldades é lidar justamente com as frustrações. Ele tem dificuldade em controlar as emoções, em se autorregular, como a gente chama, né? Por exemplo, eu quero só dar um exemplo aqui. Independente de faixa etária, né? Claro, eu já sou um adulto, enfim, mas quando o meu avô faleceu no ano passado, nós estávamos lá no hospital, eles chamaram a gente e a gente já sabia, né? Naquela ocasião a gente já sabia, enfim. Eles pediram para a gente ir com documento e tudo mais, né? Mas o fato é que fomos conversar com a médica, eu e minha mãe, estávamos lá,
E, enfim, ela deu a notícia para nós, e é claro, a gente se abalou ali, chorou e tal, tal. Mas, até por conta de teve toda a movimentação para São Paulo, para levá-lo, ser enterrado lá, a gente teve alguns minutos ali, aí depois, opa, ok, depois a gente tem o nosso momento de luto, mas agora a gente tem que resolver papelada, agora a gente tem que resolver liberar o corpo e fazer cartório e fazer isso, aquilo, outro. A gente passou o dia nisso, né? Enfim. Então, quem é neurotípico, quem tem um desenvolvimento normal do cérebro, tem muito mais facilidade para controlar suas emoções, para se autorregular. A gente estava em um momento de luto, mas a gente tem que fazer isso aqui agora, depois a gente volta para o momento de choro, de luto. O autista já não consegue. E eu estou falando aqui independente da idade, tá? Foi só para dar um exemplo. O autista ele não consegue por conta dessas dificuldades de comunicação do estado emocional e comunicação das suas necessidades. E o autista normalmente ele tem uma rigidez muito grande, ele é muito inflexível nos padrões de pensamento e comportamento. É uma dificuldade muito grande mudar a rotina de um autista. É muito complicado se adaptar a novas situações. Então, quando isso acontece, quando esse estresse acontece, quando essa frustração ela vem, o autista ele tem o sistema cognitivo dele fica em dificuldade fica comprometido, melhor dizendo, diante disso. E via de regra, como ele não tem esse autocontrole, como eu dei o exemplo aqui agora há pouco, ele não consegue, então ele se desregula. Ele se desregula e aí entra o processo de crise. E essa crise às vezes pode envolver grito, choro, tremores, mal-estar, enjoos, agressões a ele mesmo ou a outro, arremesso de objetos. E as estereotipias dele muitas vezes ficam mais intensas com a crise, né? Eu vou pedir, por favor, pode cortar o fundo, Gá, por gentileza? É possível fechar essas duas cortinas aqui da frente, por favor? E agora que conseguir, Gabriel, você apaga essa luz aqui para mim, por favor. Eu quero apenas passar alguns trechos. Eu fiz alguns recortes do YouTube, são vídeos que já estão publicados, tá? Tem domínio, acesso público, enfim, de crianças em processo de crise, de desregulação, tá? Para os irmãos entenderem do que a gente está falando. É diferente a gente falar e a gente visualizar, tá? Gá, só fica com o cursor na pausa que eu vou pedindo para dar umas paradinhas ao longo, por favor. Tá bom? Isso. Isso pode deixar aí, pode deixar pausado. Pausa. Isso. Então, esse é um recorte de um dos canais ali. Pode dar o play só de novo, que ele já vai voltar. O Eric está bastante irritado e tem muito tempo que ele não come. Muitas vezes ele tem crise porque está com fome. E o incômodo da fome ele não consegue expressar, não consegue sentir. Mas isso se traduz em muito nervosismo, muita frustração, exacerba tudo. Então, sempre que ele está muito irritado... Blá, 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 com o papai fala, blá, 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 blá. Come um pouquinho aqui, meu amor, vem. Então a gente tem que fazer ele comer. Olha só, filha, você vai comer isso aqui. Ó, é o frango, fricassê de frango. Vamos lá, é gostoso. Tá gostoso. Você tem que comer, cara, senão você vai continuar irritado. Come. 3 colheres eu deixo você sair, vamos embora. Não, 3 colheres, 3 garfadas. Olha, muito bem, meu amor. É gostoso, pode comer. Tá com pimenta que você gosta? Não tão juntinho. Eu vou pegar um pedaço mais. Não tá sentindo a pimenta? Você quer mais pimenta, meu amor? Olha pra cá e fala. Por que você gosta de pimenta? Filho, sua mãe perguntou por que você gosta de pimenta. Você vai responder? Isso aqui. Eu te respondo a sua se você responder a minha. O que eu sei falar? Lindo, calma.
Alice, calma. Calma, Alice. Calma, filha. Oi, peraí, vamos conversar? Respira, ó. Então respira com a mamãe, ó. Isso, princesa. Filha. Nosso objetivo, isso eles escreveram, tá? Com esse vídeo é mostrar o autismo em nossa rotina, nossa vida real. É mostrar como é importante se atentar aos pequenos sinais e como agir para reverter uma crise. Ok, pode passar, pode dar o play. Só fica de olho ali no volume da mesa, por gentileza. Isso. Pode aumentar. Isso tem a ver com dificuldades sensoriais que os autistas têm. Por isso que esse caso ele gosta de pimenta na comida, para que possa ter uma percepção sensorial. Pode pausar, por favor. Isso. Então esse é o primeiro. Veja o pai tentando dar comida ali. O que é isso aqui? É uma dificuldade a questão da concentração. Eles, acho que se olhar para esse teto, eles conseguem contar quantas ripas de madeira tem. Mas eles não conseguem se voltar para se alimentar. Então é toda uma dificuldade de concentração, né? Nesse caso aqui, como exemplo. Só cuida com o volume, Gá, nos próximos, mas pode dar o play ali. Crianças também. Pausa. Irmãos, isso não é birra, tá? Isso não é birra. Alguém já viu um autista em crise? Já. Já. Cuida. É isso, né? É isso. Irmãos, o Felipe, quando ele entra em uma crise um pouco mais severa, ele fica bem parecido desse jeito. Fica bem semelhante. Pode passar, por favor. Pode subir um pouquinho. Ali tem que ter contenção para ela não se machucar e não machucar outros. Pausa. Não, pode passar. Daí tem a mesma menininha num outro momento também. Pausa, por favor.
Lili, Alice o nome dessa menina, né? Lili vem tendo inúmeras crises fortes, mudança de rotina, férias de escola, e esse foi o começo da pior crise que ela teve essa semana. Tentou se autorregular, mas não conseguiu. Então, assim, como eu falei, mudança de rotina, né? Vem o ano inteiro na escola, chega um momento ali, fica 2 meses de férias, como os meus estão. Os meus começam na escola agora terça-feira. Irmãos, a gente está na expectativa para que as aulas comecem. Porque, não, eu estou falando sério, porque é muito complicado. É muito complicado. Às vezes isso aqui acontece várias vezes por dia, dependendo da situação. Pode passar. Aqui não importa se você der um pirulito, se você der ligar a TV, não importa. Você pode fazer o que for. Não é o que ela quer conseguir. É o processar as emoções, que é a barreira aqui. Respiração ali é uma forma de buscar a regulação, né? Novamente. Foi preciso contenção por 40 minutos e nada ajudou ela a se regular. Teve que pôr tudo para fora. Pronto, Gá, pode tirar, obrigado. E muitas vezes, irmão, e acende aqui para mim, se possível, por gentileza. Muitas vezes, dependendo do grau, do nível de suporte do autismo, isso pode levar minutos ou até horas. Pode acontecer, não se espantem, pode acontecer. Quero apenas citar alguns exemplos aqui de crises recentes do Felipe. Por exemplo, segunda-feira, ele passou o dia lá nos meus pais. Ele teve uma crise, na hora da gente buscar ele, durou uns 20 ou 30 minutos, a crise dele, simplesmente porque nós chegamos para ele e falamos que estava na hora de ir embora da casa do vovô e da vovó. Ele foi chorando, se debatendo, chutando o meu banco do motorista. É assim que o negócio acontece. Na terça-feira, dia seguinte, essa terça agora, ele entrou em crise apenas porque a gente falou que a hora do banho havia acabado. A Márcia sempre deixa ele lá um pouquinho mais para ele brincar ali e tal. Filho, acabou a hora do banho. Começou e aí eu acabei, ela sempre que faz isso, né, trocar ele ali, eu acabei intervindo e ele urrava. Eu não estou aqui fazendo propaganda enganosa. Quem já viu sabe. Ele urrava. Tentando processar aquela sobrecarga de emoções. E dentre esses vários gritos, ele berrava, a ecolalia ela é reforçada, né, a estereotipia que ele tem a ecolalia, né? E ele reforçava coisas que ele às vezes escuta, ou às vezes coisas que vêm na cabeça dele. Por exemplo, por mais que a gente busca ser muito cuidadoso com os desenhos que ele assiste, com as coisas que ele vê. Mas ainda assim, ainda no desenho bíblico, se a gente pegar lá o Davi Golias, uma hora, de repente, o Golias fala lá para o Davi, eu vou acabar com você. Às vezes ele lembra disso e repete. Papai é malvado. E não é porque ele é ruim, não é porque ele está querendo falar aquilo, é um negócio que ele repete, por causa da ecolalia, que é um sintoma. Em janeiro, agora, finalzinho de janeiro, a gente tinha programado uma confraternização lá na casa do Flávio, né, com a família dele, um churrasco ali, à noite. A gente estava indo e ele entrou numa crise muito severa, porque ele sentiu um desconforto com a meia que ele estava vestindo. A meia não está legal, e ele também, da mesma forma, gritava no carro. A gente teve que ir embora. Liguei, mandei mensagem para o Flávio, falei, irmão, não vai dar, e outro dia a gente vê e tal, porque não tinha a menor condição. Não tinha. Por causa da meia, da disfunção sensorial de textura que ele sentiu ali na cabecinha dele. Pode abrir ali para mim, por favor? Agradeço. Irmãos, eu já estou partindo para a conclusão, mas eu quero, depois de expor isso a gente ainda está na palavra sobre a inclusão, tá? Eu só queria ilustrar um caso específico, expor um caso específico de uma oportunidade que a gente tem aqui diante de nós. Mas eu quero
depois de explicar brevemente como acontece, eu quero trazer uma palavra não apenas mais como pastor, mas como pai. Ore pelo pastor e pela sua família. Ore. Tá? A gente está em processo de investigação, terapias. Muitas vezes é por isso que às vezes até nem consigo estar aqui na quinta de manhã, porque a terapia dele é 8 horas da manhã no Água Verde. Não dá tempo. É por isso. E a gente está investigando, estudando, buscando as formas de lidar com essa situação, pensando sempre no melhor para ele. Sem sombra de dúvida. E a gente ainda não tem um papel, né? É um papel que vai dizer se ele é autista ou não, o nível de suporte que é. Mas mesmo a gente não tendo isso, ele sendo um autista em potencial, porque ele tem muitos desses sintomas, como eu expliquei aqui, a gente na verdade já considera que ele tem de fato. Não porque nós estamos sendo pessimistas, porque não nesse sentido, mas para que nós possamos de fato tomar os cuidados mais adequados com ele. A gente teve a nossa fase de negação, de revolta, vamos dizer assim, que igual o luto, né? Tem as mesmas fases. A gente já passou. A gente já passou pela aceitação e agora a gente busca fazer o melhor por ele, né? Mas eu peço, ore pelo pastor Rafael, pela família dele. Eu quero dizer também para você, um parênteses, por favor, não me compreenda mal, meu irmão e minha irmã. Às vezes, se o pastor demora um pouquinho para retornar, para marcar uma visita, para marcar uma reunião, fazer alguma coisa, não fica chateado ou bravo com ele. Não é porque o pastor Rafael não se importa, não está fazendo pouco caso, não. O pastor Rafael ama a igreja, ama as ovelhas, ama vocês. Só que, às vezes quando demora um pouquinho alguma coisa, é porque normalmente ele e a esposa, o pastor Rafael e a esposa, estão lidando com algumas situações dessas. Muitas vezes aconteceu, o pastor Rafael chegou numa visita ou num culto, logo depois de a gente ter passado por uma crise. E o negócio tem que acontecer, tem que pregar, tem que visitar, tem que pagar a conta da igreja, tem que fazer. Mas isso é o que acontece na nossa vida. Eu estou abrindo de fato o coração de vocês para vocês com um negócio muito pessoal nosso, do círculo familiar nosso. E ainda mais nesse período de férias que eu falei, né? O período de férias é complicado, o tempo todo em casa. Todo mundo já teve criança em casa, né? E 2, pelo menos quem teve 2 pelo menos? 2 crianças. Alguns já tiveram, até mais, né? 4 crianças. E tinha um autista. Às vezes a quantidade que tem ali a mais um pouco, ela supre um pouco a situação de ter um com menos e um autista, né? Mas e um autista e outro não, nas férias o dia inteiro em casa, como é o meu caso e da minha esposa. Não é fácil. E eu não estou aqui me lamentando, estou expondo para vocês o que é o negócio, o que acontece. E Deus me chamou o pastor Rafael para o pastorado das ovelhas. Mas primeiramente, Deus deu 2 cordeirinhos para o pastor Rafael cuidar, em casa. E um deles precisa de um cuidado especial, de um cuidado com mais atenção, com mais afinco, mais intensivo. Então, que tipo de pastor seria o pastor Rafael? Se ele simplesmente deixasse a esposa no meio da situação, no meio da crise, e saísse para os afazeres pastorais. Pô, que legal, né? Foi fazer o seu trabalho, né? O pastor tem que trabalhar, né? E tem que trabalhar mesmo. Mas o pastor Rafael estaria governando bem a casa? Passa lá o texto, Gá. Tem um último texto lá, por favor, 1 Timóteo 3, versículos 4 e 5, que fala que o bispo ou o pastor ele tem que governar bem a sua casa. Porque se ele não governar bem a sua casa, como ele vai governar a igreja de Deus? A igreja de Jesus Cristo. Tudo bem, Gá, não precisa não. E eu quero dizer ainda que no batismo do Felipe e da Ana Clara, uma das perguntas, vai fazer um ano agora, inclusive, dia 26, que eu batizei os meus filhos aqui. Muitos estavam aqui presentes. Uma das perguntas foi para a igreja. Não sei se vocês se lembram, quem estava aí. Mas uma das perguntas foi se a igreja se comprometia em ajudar no crescimento espiritual de Felipe e Ana Clara. E a resposta foi sim. Foi sim, glória a Deus por isso. Porque se mantém, né? E nesse sentido, irmãos, nós, IPI Ebenezer, nós precisamos incluir o Felipe
E eu não estou dizendo que ele não está sendo incluso, mas nós precisamos acolher e incluir ele sendo um autista, ainda que em potencial. Nós precisamos fazer isso, porque ele também precisa ser parte do corpo de Cristo, independente de ser meu filho ou não. E ele não é uma... Eu quero reforçar isso aqui, quem já convive com autistas, conviveu, sabe, mas por conta dessas situações aqui, o Felipe, ele não é uma criança ruim. Muito pelo contrário, ele é doce, ele é amoroso, ele ama o Senhor já. A gente tem ensinado. Então não pensa que mal dele, por favor. Eu não estou dizendo também que alguém está fazendo isso. Só que quando ele age assim, é porque ele tem essas dificuldades de interação, de comunicação, para lidar com as frustrações. E se um dia então você presenciar aqui na igreja, nunca aconteceu, mas se você presenciar uma crise, um desses comportamentos, não pensa mal dele. Não julga ele mal. Não acha que ele é uma criança birrenta, mal criada, que não é disciplinada, não é corrigida. E eu posso falar isso sem problema nenhum. Se eu tenho que corrigir, eu corrijo. Eu não tenho o menor problema com isso. Mas não pensa que ele não é simplesmente uma criança mal criada. Ele tem essas dificuldades. De repente a gente pode pensar, mas isso é falta de apanhar, isso é criança sem educação, né? No meu tempo não tinha isso não, era só o pai olhar e não tinha esse negócio não. Se fosse comigo ia ser diferente. Às vezes a gente é levado a ter esse tipo de pensamento, mas não pense isso, por favor. E também não veja ele como um coitadinho, nenhum autista, nenhum tipo de qualquer deficiência, qualquer tipo de coisa que seja, não veja como um coitadinho. E nem nós, eu, Márcia, Ana Clara, nós não, e principalmente ele. Porque eu sempre digo que quando o Senhor fez o Felipe com as suas próprias mãos, ele viu que era muito bom. Porque é isso que ele fala a respeito da criação dele. Nós vimos aqui, né? E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quando ele criou o ser humano, ele falou, viu Deus que era muito bom. Quando ele criou a mim, a você e ao Felipe, ele viu que era muito bom. E quem somos nós então para achar o contrário? Né? Voltando à palavra e de fato para concluir, irmãos, hoje a IPI Ebenezer tem uma oportunidade nas mãos para praticar Romanos 15:7. Acolhei a todos, assim como nós somos acolhidos por Cristo para a glória de Deus. E eu comentei aqui, às vezes a gente pode pensar, mas é porque é o filho do pastor, ele está falando isso. De certa forma é. De certa forma é. Porque eu tenho conhecimento de causa. O negócio acontece dentro da minha casa, então eu posso falar sobre. Mas eu trouxe esse tema para a igreja justamente porque é algo que se estende à igreja. Não está só na minha casa, mas se estende até aqui. E eu sempre falo que a palavra é primeiro para quem fala aqui, né? Primeiro que é para quem prega. Por isso que eu quis comunicá-los a respeito disso, esclarecer o assunto com a igreja. E há pouco, no início, eu falei que tem várias maneiras da gente praticar a inclusão, né? Com enfermos, com os idosos, com as crianças, com os deficientes físicos. E nós precisamos, como igreja, irmãos, estar preparados para praticar a inclusão e acolhimento. Porque hoje é o Felipe, um autista em potencial, ainda sem diagnóstico, mas um autista em potencial, com muitos dos sintomas. Hoje é ele. Amanhã pode ser outra criança autista. Amanhã pode ser um adulto autista. Amanhã pode ser um portador de síndrome de Down, que nem temos o Andrezão lá. Amanhã pode ser um cadeirante, um deficiente visual, alguém com transtorno bipolar, alguém envolvido em prostituição, porque nós falamos acerca de questões de pecados também, que todos precisam ser incluídos. Nós precisamos estar preparados para fazer o que Jesus fazia, porque era isso. Era isso. Ele veio chamar os doentes de todos os tipos, espirituais e doentes de enfermidades, de fato. Ele não veio chamar os saudáveis. Ele chamou os doentes. Então a gente precisa acolher e incluir a todos estes, assim como Cristo fez com cada um de nós, para a glória de Deus. Amém? Eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês, eu quero agradecer pela graça que vocês estenderam sobre mim, pela paciência, porque
mais também do que uma proclamação de palavra, eu pude ter uma oportunidade de abrir o coração com vocês para expor o que realmente acontece e incentivar que a gente possa praticar essa palavra que o Senhor nos trouxe. Amém?